Agora pegou. Tô vendo bem. Consegui pegar bem, viu? Tô ouvindo bem. Oi. Vamos ver a imagem agora. Passando o craque já. Que bom. Olha aí, Túlio. Pronto. Tudo certo? Pedro entrou. Tá boa a imagem? Pronto, perfeito. Vamos aguardar o pessoal entrar para a gente começar, tá bom? Tá me ouvindo bem, né, Claudinha? Tô. Pronto, ouvindo perfeito. e vendo. Pronto, perfeito. Tá me ouvindo direitinho? Tá perfeito. Deixa eu colocar aqui. Pronto, já temos 4 pessoas. A nossa live está concorrida, porque a quantidade de professores falando hoje da questão do trabalho, né? Do Dia do Trabalhador. Tem verdade, as lives dos movimentos sociais, também está acontecendo agora à tarde. Bem lembrado. O pessoal da ala esquerdista está toda no movimento, que começou agora à tarde, às 14 horas. Foi? Então, foi. Vai começar, começou, né? Já vai rolar até a noite, com vários cantores e tal, então vai ser que está concorrida hoje a internet. E principalmente dos professores, né? Falando sobre a questão do direito dos trabalhadores, as PECs. Então, se você quiser, a gente pode começar. Podemos começar? Pronto. Barulho nenhum, né? Tá tudo tranquilo? Olha, Tati aí, Tati. Tá tudo tranquilo, Tati, em relação ao barulho? Minha prima. Luana, tudo bom? Tati do movimento, tudo bom, Tati? Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos lá. Gente, boa tarde, tá? Meu nome é Patrícia Esteves. Vamos dar início à nossa live de hoje, Dia do Internacional do Trabalhador. É um momento muito crítico, né, que a gente está vivendo, não só a nível Brasil, mas a nível mundial. E é um momento da gente parar para analisar a nossa relação com o outro, a nossa relação com tudo que nos cerca. Como Tati sabe muito bem, que acabou de entrar, Tati dos movimentos sociais, e ela vê que a gente está perdendo direitos, a gente está perdendo garantias que a gente lutou muito para conquistar, certo? Então, eu chamei Claudir para que a gente fizesse essa live hoje, no Dia do Trabalhador, não sobre a perspectiva do trabalhador, certo? Isso seria um outro momento, numa outra live e tal. Mas hoje nós vamos trabalhar a questão de proteção de dados. Por quê? O que é que está acontecendo hoje, pessoal? A gente está fazendo tudo dentro das nossas casas. Então, eu em casa, eu estou pagando uma conta, em casa a pessoa está indo ao médico, fazendo toda essa questão, esse envolvimento do pessoal que precisa retirar o dinheiro da Caixa Econômica Federal que foi liberado, esse pessoal não está conseguindo. Então, o que é que acontece? Através do celular, através do meu computador, eu estou disponibilizando os meus dados. Estou jogando os meus dados na rede, né? Então, eu estou colocando meu CPF, meus dados pessoais, meu endereço. Então, eu chamei Claudia aqui hoje, que estuda essa questão de proteção de dados, para que ela pudesse explicar como é que a gente pode se proteger. Por quê? Porque eu estou jogando os meus dados e não sei para onde eles estão indo. Então, como é que se dá a proteção minha como pessoa e os meus dados? Alguém pode pegar esses dados, pode utilizar, né, de forma indevida. Então, Claudia, boa tarde. Eu queria que você falasse um pouco, né, de você, da sua trajetória, e pode começar a falar sobre como a gente pode se proteger no momento atual em relação aos nossos dados, tá bom? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. É um quesito bem importante. Acho assim que poucos conhecem, talvez agora com esse avanço forçado da tecnologia, com a utilização, né, do uso do home office, do aumento agora da tecnologia, talvez as comecem
a entender e a procurar saber sobre a utilização desses dados. Para quem não me conhece, o meu nome é Claudir, eu sou licenciada em Biologia, sou pós-graduada em Perícia Criminal e Genética Forense. Hoje eu sou estudante de Direito, estou no nono período, e já estudo essa questão da proteção de dados desde o final de 2017, quando ainda nem se cogitava, não se falava muito em relação a essa questão de proteção de dados. A LGPD, como a gente chama, para quem não sabe o que é LGPD, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Vou começar a explicar sobre a lei, que aí eu comento sobre o restante das coisas, sobre os dados que estão sendo utilizados pelo governo, e vou puxando o restante do assunto. Mas como o nosso público é misturado, eu vou explicar o que é LGPD para que as pessoas possam entender o restante. Certo. Então, a LGPD, nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei, ela foi criada em 2018, certo? A lei entrou em vigor esse ano, em agosto desse ano, porém, através da provisória, ela foi adiada para entrar em vigor o ano que vem, em maio de 2021. Basicamente, eu vou resumir, ela vem para nos proteger, para amparar a utilização dos dados pessoais, em específico, de pessoas físicas, certo? Não de pessoas jurídicas, proteção de dados pessoais de pessoas físicas. Então, como a Patrícia comentou, hoje a gente utiliza muitos aplicativos, a gente realiza cadastros em muitos sites. Um dos principais hoje é o cadastro do auxílio emergencial, onde muitas pessoas precisou aprender a mexer, a baixar o aplicativo. Muitos não têm acesso, certo, a esses aplicativos, não têm acesso nem à internet. Então, é uma luta que a gente está tendo atualmente. E o que isso significa? Significa que o governo teve essa intenção para poder fazer com que as pessoas recebam esse auxílio que estão necessitando no momento, né, devido a essa crise que estamos passando. Então, qual o dano que isso pode causar? Eu me cadastrando é um ponto positivo, porém também toda a questão tem os dois lados da moeda, o ponto positivo e o ponto negativo. O positivo é que ajuda e facilita o recebimento desses valores pelas pessoas. O negativo é que, através desse cadastro que eu estou fazendo, tanto no aplicativo quanto nos sites que foram disponibilizados, né, foram da Caixa Econômica, que é o banco que está viabilizando esse recebimento, e o aplicativo que o governo fez para que as pessoas também se cadastrem. Então, eu me cadastrando, eu baixando o aplicativo, entrando no site, eu estou fornecendo meus dados pessoais, certo? Esses dados pessoais, eles estão indo para o governo para que ele entenda que eu faço parte dessa necessidade de receber esse auxílio. Eu estou dentre as regras, me enquadro dentro dessa necessidade do recebimento. Mas esses dados, eles ficam armazenados em um servidor. Provavelmente é o servidor de alguma empresa que o governo está se utilizando para transmitir esse recebimento, né? Realizar esse recebimento. Então, o que acontece? Depois que tudo isso passar, que todos receberem, que acabar essa pandemia, que a gente passar por essa situação, para onde vai os nossos dados? Todo o cadastro que eu fiz, que eu preencho meu nome, meu CPF, meu endereço, enfim, meus dados de forma geral. Para onde vai? Para que eles vão utilizar mais para quê esses dados? Onde vai ficar armazenado esses dados? Então, a gente não sabe. A questão da pandemia, ela traz um questionamento bem interessante, que é uma opinião minha, assim, que essa crise que a gente está passando, ela não pode servir como justificativa para que a vigilância e o monitoramento por parte de empresas e governos interfira na nossa privacidade.
certo? É uma opinião minha, então, assim, eu sou a favor de que realmente existam mecanismos que facilitem, sim, a população receber, porque é um caso emergencial e, infelizmente, a gente não vive uma situação boa socialmente. Mas, por outro lado, pode ser, esses dados podem ser aproveitados para outras coisas, não só nessa via, nesse ponto positivo de recebimento de auxílio e ajuda social. Sim. Então, é interessante que as pessoas saibam disso, saibam o que está acontecendo com esses dados. Muitas pessoas hoje não dão importância para a utilização desses dados pessoais, então realizam cadastros em site, baixam aplicativos, no Face, utiliza redes sociais, porque é praticamente, hoje em dia, nessa era tecnológica, a era do direito digital 4.0, que é como a gente chama, é difícil a gente não utilizar algum tipo de tecnologia. Hoje, praticamente, todas as pessoas têm, no mínimo, um celular. Então, é complicado você não querer participar, não adentrar esse mundo tecnológico. Então, o que a gente precisa saber é como esses dados estão sendo utilizados. Então, e qual o dano que a utilização desses dados pode nos causar. Isso é primordial. Eu vou começar com o site do governo. Por exemplo, tem agora os aplicativos, como eu já citei, da Caixa Econômica, e o site, né, que o governo disponibilizou para a gente acessar. E também tem outro programa do governo, que é o Cadastro Positivo. Eu não sei se vocês já ouviram comentar, já ouviram falar sobre isso. Esse cadastro positivo é para que as pessoas se inscrevam. Na verdade, já estão inscritas. Eu mesmo recebi uma carta informando que se eu quiser, eu posso participar. E é para que eu pague as contas em dia. É um benefício, né? Um tipo de benefício, certo? Um benefício que, se eu pagar, se eu for um bom pagador, vamos dizer assim, eu ganho descontos em outras compras, em outras contas mais à frente. Então, se dentro daquele cadastro eu tiver registros positivos de pagamentos mensais, eu vou poder ganhar descontos em outros pagamentos, certo? É ótimo. Programa, você olhando de fora, de forma objetiva, ótimo. Quem hoje em dia não quer ganhar um desconto na compra ou no pagamento de alguma conta, perfeito. Mas esses dados, de fato, são realmente só para esse objetivo? Ou eles têm outro objetivo por trás? A gente não sabe, né? Talvez sim, não sabemos. Então, a minha orientação é a seguinte, que é o que traz a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, todos os dados pessoais utilizados por empresas, sejam elas públicas ou privadas, devem ter o consentimento do titular. Quem é o titular? Somos nós, certo? Então, a utilização desses dados deve ser consentido por nós, os titulares dos dados, para que essas empresas, independente de qual empresa for, privada ou pública, especificar para que como está utilizando e para que finalidade vai utilizar esses dados. Então, é preciso que a gente autorize a utilização desses dados. Caso a gente não autorize, eles não podem utilizar, certo? E autorizando, a gente tem o direito de saber para que está sendo usado e como está sendo usado, e também tem o direito de pedir a exclusão desses dados a qualquer momento. Isso é muito importante. Então, assim, é um problema utilizar dados? Depende. É um problema se a gente não saber como está sendo utilizada, aí pode se tornar um problema. Então, hoje em dia, muitos aplicativos que a gente está utilizando para fazer videoconferência, para fazer videochamada, as escolas estão usando esse procedimento, já que a gente está todo mundo isolado. Então, o que é importante? Muitas pessoas vieram me perguntar sobre isso, me perguntam muito sobre essa questão da utilização, e muitas não entendem qual realmente é o problema.
Aí fala, mas eu estou utilizando, se eu tiver meus dados aqui dessa aula hackeado, não tem problema. Eu já escutei, inclusive, alguns professores falando isso. O aplicativo ele teve uma falha de segurança, mas se essa aula for hackeada, não tem problema. É bom que o hacker vai ficar sabendo mais. Mas não entendem o real motivo desses dados, o dano maior que esses dados causam. Por exemplo, quando a gente deixa eu te atrapalhar. O pessoal está tendo dúvidas em relação à plataforma Zoom, né? Que muitas faculdades estão utilizando para a questão das aulas, né? Que estão sendo aulas não presenciais. Então, assim, qual a informação que tu tem para dar em relação ao Zoom? Você acredita que ele é seguro? A forma paga é mais segura que a forma gratuita? Como é que você vê essa questão? Veja, houve uma falha de segurança no aplicativo Zoom recentemente. Foi real, não foi boato, né? Não foi boato, é uma falha real que, infelizmente, acontece frequentemente com todos os aplicativos e sites que a gente utiliza. Inclusive, já aconteceu com o Facebook diversas vezes. Certo. Google, Facebook, já tiveram alguns vazamentos de dados pessoais, né? Das milhões de contas que possuem. Então, qual é o problema da utilização desses aplicativos? As pessoas pensam que o dado que está sendo compartilhado é aquele dado que a gente está informando no vídeo. Talvez uma aula que o professor está dando, então acha que o vazamento vai ser daquela aula em específico, mas não entende o que está por trás disso. Então não hackeia as informações da aula em si, sim as informações dos participantes, é isso? Exatamente. Pode ser o da aula, inclusive. Olha aí, Gláucia Pessoa pergunta sobre isso. Ela é psicóloga e também gostaria de saber do Zoom, pois é uma das possibilidades para atendimento online. Obrigada, Gláucia. Perfeita. Vamos lá. Então, veja, qual é o problema da gente utilizar aplicativos de forma geral? Tanto esses que a gente está utilizando para videochamadas e realização de aulas online, quanto outros, inclusive acessos a sites. Certo. Quando a gente inicia uma videochamada, eu vou tentar explicar aqui de uma forma não técnica para que todos possam entender. Isso mesmo, perfeito. Quando a gente inicia uma videochamada, como a gente está agora em uma videochamada ao vivo, certo. O que acontece? Essa informação, a partir do momento que eu te chamo pelo celular, essa informação, ela não chama, o meu celular ele não chama diretamente ao seu, falando assim popularmente, certo? Perfeito. Esse dado ele não vai diretamente para o seu celular e o seu celular apita informando que eu estou lhe chamando, não. Ele vai para um servidor do programa que eu estou utilizando. Nesse caso, a gente está utilizando aqui o Instagram. Vou dar o exemplo do Instagram para ficar concreto. Todo mundo possa compreender melhor. Ótimo. Então, a partir do momento que você me convidou para essa live, você encaminhou, o Instagram recebeu seus dados lá no servidor dele. O que é um servidor? Explicando de forma bem superficial, é um computador, a CPU, certo? Um computador lá que o Instagram tem. Então, todos esses dados foram encaminhados para esse servidor do Instagram e o Instagram replicou para mim, certo? Me chamando. E aí aconteceu a chamada. Deu para compreender? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar. Perfeito. Então, não ocorre de forma horizontal, ocorre de forma vertical, certo? Esses dados seus foram encaminhados para o Instagram, não foram os dados da chamada, foram os dados que você contém no seu dispositivo, pode ser tanto no seu computador quanto no seu celular. Então, você deu acesso ao Instagram a tudo que você tem no seu celular, na sua galeria, nas suas pastas, nos seus downloads, tudo, você deu acesso ao Instagram. Então, o Instagram, ele sabe tudo que tem no seu celular. Quando eu permito, quando eu também utilizo esse aplicativo, que eu aceito a chamada, ou a partir do momento que... eu estou falando da chamada para me referir ao Zoom, mas a partir do momento que a gente já utiliza o aplicativo, ele já recebe todos esses nossos dados, nossa localização, o nosso nome, nossa idade, mais ou menos, a nossa faixa etária, né? Em relação à nossa raça, cor, etnia, profissão, religião. Então, ele pode receber milhões de dados nossos, variáveis, dados nossos.
Então, sem querer ser extremamente pessimista em relação à conjuntura total de possibilidades sociais que a gente tem, né, na rede em si, assim, o que você fala nos deixa até um pouco apreensiva. Pensa, eu não vou utilizar, eu não vou entrar naquele site, eu não vou entrar naquele aplicativo. A gente fica até receoso, né? Porque a gente tem no celular tudo. A gente tem no celular o banco, a gente tem no celular informações extremamente pessoais. Então, assim, como é que a gente vai se proteger em relação a essa perspectiva dos dados não serem utilizados de forma indevida? E aí, Cláudia? Veja, muitas pessoas pensam que quando a gente utiliza esse aplicativo e que esses dados são utilizados de alguma forma, que hackearam, né? É o termo que as pessoas usam. Hackearam o meu computador, hackearam a minha rede social. Mas, na verdade, na maioria das vezes, nem houve esse hackeamento, não houve essa invasão, que a gente chama. Você mesmo que permitiu, que enviou e permitiu que esse aplicativo, esse site, utilizasse os seus dados. É como você permitiu o indivíduo a entrar na sua casa. Você permitiu, ele não invadiu a sua casa, você permitiu, você deu a permissão e você mostrou tudo que você tem dentro da sua residência, certo? De forma mais popular, para que todo mundo entenda. Então, qual é o dano que isso pode causar? E falar, ok, eu uso Facebook, eu uso Instagram, eu uso várias redes sociais. Hoje, praticamente, é impossível não utilizar alguma rede social. É praticamente impossível não ter um celular e que esteja logado. Pior ainda, atualmente você é obrigado a utilizar esses aplicativos. Ter assinatura. É impossível você não utilizar algum meio tecnológico desse. Então, assim, qual o dano que isso pode nos causar? Muitas pessoas não entendem esse dano e por isso que não ligam para a utilização desses dados pessoais. Ou seja, pegou meu dado, o que é que eles vão querer fazer com o meu dado? Isso não importa, entendeu? Eu vou continuar usando. E foi o que aconteceu com o Zoom. Ele teve uma falha na segurança. Então, esses dados que ele tinha, né, dos indivíduos que já tinham baixado e estavam utilizando o Zoom, das pessoas que estavam utilizando, ele teve uma falha na segurança que qualquer pessoa poderia ter acesso a esses dados. Aí fala, não me importo com isso, não vejo nenhum problema em saber meu nome, minha localização, minha idade, eu não vejo. Hoje em dia as empresas, a maioria delas utiliza para finalidades financeiras, para vender. Hoje a venda de dados pessoais é o que mais gera renda na era da tecnologia, nessa era tecnológica. Porém, além de gerar capital, a gente não sabe para que outros motivos eles estão utilizando esses dados. Quando que as pessoas vão começar a entender e a sentir a gravidade do problema, da utilização e por que é tão defendido a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados e porque os advogados que estudam, que são especialistas em direito digitais, estudantes, a gente que estuda essa parte, que é pesquisador no direito digital, a gente defende tanto e bate tanto nessa tecla. Isso vai começar a interferir quando, vou dar um exemplo assim bem básico, quando eu for fazer uma inscrição, fazer um plano de saúde para mim, e eu chego no plano de saúde, essa empresa, vamos dizer que ela tenha comprado, vamos dizer, eu vou resumir regionalmente aqui, em Pernambuco, vamos supor que eu vou para uma empresa de plano de saúde de Pernambuco, vou aderir ao plano de saúde. E essa empresa, ela tenha comprado os dados de todas as pessoas residentes de Pernambuco, certo? E eu chego lá, vamos supor que ela tenha comprado os dados dos hospitais, que são os cadastros que a gente faz nos hospitais, onde tem nosso prontuário, nossas informações de saúde, além de nosso nome, idade, tudo tem a nossa informação de saúde. Essa informação de saúde, além de outros dados, são chamados de dados sensíveis, só para especificar aqui para que vocês entendam. Os dados sensíveis são os dados relativos à nossa saúde, né? São doenças crônicas que possivelmente a gente tenha,
doenças que a gente já teve, que não são crônicas, ou doenças que a gente tem predisposição, nossa religião, nossa opinião política, certo? Isso são dados sensíveis. Porque são extremamente pessoais, é isso? Exatamente, porque são extremamente pessoais e esses dados podem interferir de alguma forma na nossa vida, certo? Negativa ou positiva. Então, são os direitos fundamentais, né, em relação a... Compreendo, perfeito. Perfeito, Gladys. Então, vamos supor que essa empresa de saúde, do plano de saúde, tenha comprado todos os dados referentes à população de Pernambuco. E eu chego lá, eu chego lá para fazer o meu plano de saúde e eles já têm essas informações sobre a minha pessoa. É até assustador, né? Você saber que a pessoa sabe tudo sobre você. É uma ficha, é um diário da sua vida ali que tem tudo. Então, vamos supor que eu chegue lá e eles já tenham esse cadastro e como eu sou pernambucana, sou de Pernambuco, estou aqui inserida nessa população, eles já tenham esse meu cadastro, esses meus dados referente a tudo, saúde, profissão, dados pessoais, localização, idade, opinião política, religiosa, enfim. E principalmente a saúde, que é o que interessa a eles. E vamos supor que eu tenho várias doenças crônicas e nesse cadastro está especificando as minhas doenças que eu já tive, ou que eu tenho predisposição a ter. Então, eles podem cobrar um valor diferenciado no plano de saúde. Um valor mais caro. Doenças preses, com certeza, com certeza. Ele já tem todo o meu histórico, entendeu? O histórico de saúde é extremamente sensível. É um dado pessoal extremamente sensível. É você que escolhe se quer expor ou não esse dado, entende? Então, esse é o lado negativo da situação. O lado positivo é, obviamente, ajudar a população, como está acontecendo agora com os programas do governo. Mas o lado negativo é a gente não saber como esses dados serão utilizados depois, quando passar essa pandemia. Outro dado importante, que inclusive já aconteceu nos Estados Unidos, que foi a questão que envolveu o Facebook e a Cambridge Analytica, foi que os dados dos usuários do Facebook, junto com a Cambridge Analytica, que é uma empresa americana, eles ajudaram a influenciar na votação, na eleição americana. Então, assim, até que ponto... Vamos voltar para o Brasil também, que isso também ocorreu aqui, né, Claudine? Mas vamos entrar em detalhes políticos. Não, vamos passar essa pauta. Mas a gente não sabe. É como eu falo, assim, tá? O governo está fazendo, não só o governo, eu vou falar em relação, de uma forma geral. O Estado como um todo, certo? Estado, empresas privadas, empresas públicas, certo? Que a gente cadastra no TRE também, que é o nosso título eleitoral. A gente tem cadastro em todos os cantos. A gente faz cadastro na loja que a gente compra roupa. Eles perguntam logo, quer colocar o CPF, senhora, na nota? Então, é uma escolha sua. A partir do momento que você coloca os seus dados, você é rastreado, como se diz, né? Exatamente. Então, você não sabe para que vai ser utilizado. A loja, ela promociona a utilização com descontos. Então, isso é como se fosse uma coisa muito benéfica. Você não olha o outro lado da moeda, você olha o desconto que você vai ter. O governo agora está utilizando esses programas agora perfeitamente, porque a gente está passando essa necessidade, muitas pessoas estão passando extrema necessidade, está sendo ótimo. Mas e depois? Para que vão utilizar esses dados, entende? Isso pode prejudicar? Na minha opinião, pode muito. Pode prejudicar bastante. Então, assim, será que, de repente, estão utilizando essa crise, essa pandemia que estamos passando para, posteriormente, começar a inserir um monitoramento? Não sei. É uma questão interessante a se pensar, a refletir. Então, assim, é complicado a gente explicar e a gente não querer usar. Então, a partir de agora, eu falo assim, então não vou usar mais nada. Eu não vou usar mais nenhum aplicativo, você não vive mais. Infelizmente, a gente não tem como fugir dessa utilização. E o que a lei
Geral de Proteção de Dados defende é exatamente isso, que o indivíduo saiba que aquele site que você entrou está pegando seus dados, quais dados ele está adquirindo, certo? Se você quer que ele adquira ou não. Você pode ter um bloqueio, você pode dar um bloqueio e não querer que ele capture esses dados, porque, na verdade, na maioria das vezes não é um hackeamento, é uma captura, você fornece. Então, ele pergunta. Hoje em dia, muitos sites, quando você acessa, quando a gente acessa, eles abrem uma caixinha de pergunta em cima, não sei se vocês já perceberam. E aí pergunta se você aceita ou não aceita que ele capture os seus cookies, que depois cookies os seus dados, vamos dizer assim, não popular, certo? Os dados que você contém. E aí você aceita ou não. Então, a lei, ela vem justamente para isso, para abrir os olhos do indivíduo em relação aos dados pessoais, quais são os pontos positivos e quais são os pontos que podem prejudicar ele. Pronto, eu tenho uma pergunta a fazer, Clady. Num determinado momento, a gente está pesquisando sobre algo, digamos, eu estou pesquisando sobre alguém, ou sobre alguma informação de algum produto ou de algum serviço. E eu faço aquela pesquisa achando que aquilo é uma coisa normal, é banal, e depois não, instantaneamente, nas minhas redes sociais começa a chegar informações pertinentes ou parecidas com aquelas buscas que eu fiz. Pronto, eu estava pesquisando um vestido vermelho e do nada, eu acredito que é do nada, que sou leiga nessa questão de dados, começa a chegar informações de vestidos vermelhos próximos a mim, dos quais eu poderia estar adquirindo. Como é essa questão? Fala um pouco mais sobre isso. A gente acha que não que não tem ligação com aquela pesquisa que eu fiz, mas muito pelo contrário, né? Aquilo está chegando para mim a partir do momento que eu pesquiso sobre. Não é isso? Exatamente. Bem por aí. E é curioso, né? Porque eu até postei recentemente, acho que foi no meu Insta, não lembro se foi no meu Insta ou se foi no Facebook, sobre isso. Que os nossos dispositivos, eles nos ouvem e nos enxergam. Então, é extremamente assustador. Você falar algo perto do seu celular ou do seu computador e, de repente, chega aquela propaganda. Você pesquisar em um site sobre alguma coisa, como você citou, vestido, e, de repente, em todos os cantos aparece propaganda de vestido vermelho. Você entra no Instagram, aparece, você entra no site, aparece, você clica em outra página, aparece e começa a aparecer propaganda em todo canto daquilo que você havia pesquisado. Então, como que isso acontece? Exatamente por isso. Todos os sites que a gente entra, os aplicativos que a gente utiliza, eles fazem essa filtragem dos nossos gostos, dos nossos dados. Então, eles sabem exatamente o que a gente está querendo e o que a gente está procurando. E começa a liberar, a mandar propagandas sobre o que a gente quer. Então, raramente vai chegar uma propaganda sobre uma coisa que não te interessa. Geralmente as propagandas já são direcionadas, eles direcionam a propaganda de acordo com o perfil da pessoa. Então, quando há a captura desses dados, já estão traçados todo o seu perfil. É como eu falei, cada empresa tem aquele servidor que tem dado de todo mundo. E aqueles dados vão sendo traçados em perfis. Vamos pôr o Facebook, certo? Quantos milhões de pessoas não têm acesso ao Facebook, não tem uma conta no Facebook? O Facebook ele tem bilhões de perfis, certo? No mundo todo. Então, sabe o perfil de cada um, sabe o meu perfil, quais são os meus gostos, o que eu mais pesquiso na internet, o que eu mais leio, o que eu mais procuro, sabe com quem eu falo, com quem eu não falo, sobre o que eu falo. Então, isso é extremamente curioso e assustador. Verdade. Imagina, você não pode mais contar nenhum segredo. A minha mãe falou, eu estava explicando essa situação, essa questão para minha mãe, para que ela possa entender, já que ela utiliza as redes sociais. E o que ela me respondeu foi, não converse mais nenhum segredo pelo celular por nada. Quando eu quiser falar um segredo, eu falo pessoalmente. É melhor, então, é melhor. Assim, é extremamente assustador isso. Tem como a gente interferir? No momento, infelizmente, é muito difícil. A gente luta contra grandes empresas. A gente luta nessa proteção de dados pessoais contra grandes empresas. Então,
O que a Lei Geral de Proteção de Dados está tentando é que pelo menos o indivíduo saiba o que está sendo utilizado e que exista um mecanismo de acompanhamento e de bloqueio, caso o indivíduo, a pessoa não queira. Não queira, entendi. Exatamente. Então, esse é o principal ponto. Hoje em dia a gente não sabe como está sendo utilizado esses dados, quais são os dados que estão sendo utilizados, e são diversas empresas que estão utilizando. E a gente não sabe o que está acontecendo. A gente só tem esse retorno de propagandas, a gente é direcionado a alguns sites, algumas coisas que a gente tem interesse, de repente a gente fala, eu pensei nisso, e como é que isso apareceu no meu celular? Eu nem pesquisei sobre isso já apareceu para mim. Como é que a internet sabia que eu queria comprar um produto específico, entende? Aí tem coisas que eu falo e de repente aparece a propaganda. Eu falo, quero comprar tal livro. Daqui a pouco está em todos os locais que eu acesso o livro que eu quero comprar. E eu falo, meu Deus do céu, será que é telepatia? Será que... o que está acontecendo, entende? E as meninas estão concordando aqui. Minha amiga Kedma está concordando que acontece isso mesmo nas redes sociais. É isso mesmo, Kedma. Pois é, você pesquisa sobre alguma coisa e aparece instantaneamente, né? Instantaneamente, é automático, aparece em tudo. O que é isso? É justamente o direcionamento para o seu perfil. O seu perfil já foi traçado nesse site, nessas redes que você está usando. E ele começa a direcionar tudo que você tem interesse. Então, como a gente controla isso? Hoje a gente não tem como especificamente controlar. Entendeu? Aí, Pedro dizendo que o modelo de negócio do Google e do Face somos nós. Entendeu? Quando o produto é de graça, o aplicativo, o site é de graça, o produto somos nós. E o produto estão sendo os nossos dados. Até porque não existe nada de graça, né? Nada de graça. Não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça, pois é. Então, tudo que a gente faz, que a gente está informando, a gente está criando uma rede, né? Falando da questão de consumo, traçando o meu perfil como consumidor, o perfil para que posteriormente eu possa consumir aquele tipo de produto que eu estou demonstrando ter interesse, né? É a questão mercadológica. É perfeito. E a maioria Cida está dizendo que só falta ler os meus pensamentos. Beijo, Cida. Hoje em dia, às vezes eu penso que eu tenho certeza que o meu smartphone, o meu computador está no meu pensamento, porque às vezes eu penso e já aparece. Não, acho que eu estou pensando alto, estou falando e não estou sabendo, porque é assustador demais. Então, assim, as empresas, hoje o Facebook, o Google, trabalham com isso. Eles trabalham com isso, são dados, são vendas de dados, e ganham milhões, bilhões com isso. A gente não tem noção do ganho financeiro que eles estão tendo. Além do ganho financeiro, a gente também não tem noção para que eles estão utilizando. Porque, como eu falei, nos Estados Unidos houve essa interferência política nas eleições. Aqui também se cogita que também aconteceu essa interferência política. E a gente não sabe desde quando isso vem acontecendo. Desde quando? Isso é assustador. A população está sendo, de certa forma, por debaixo dos panos, né, como a gente fala popularmente, monitorada e direcionada, entende? Para aquele tipo de consumo específico, entendi. Isso é extremamente preocupante, porque você pode ser direcionado a um produto, como uma roupa, um vestido, um objeto que você queira comprar. Nesse caso, pode ser positivo para você, já que a pessoa pode estar procurando por um objeto específico e aí já aparece um monte, ela já faz aquela pesquisa de preços e de objetos que ela quer, ou não. Ou criação de concepções, né, também. A questão de as concepções filosóficas, sociais, fazer com que você pense. Pensamentos começam a distorcer aquele seu pensamento e começam a te influenciar. Perfeito, e essa influência não é uma influência positiva, entende? A gente tem que ter nossas próprias opiniões, de acordo com a nossa visão de mundo. Não é um dado, a gente não pode ser influenciado através dos nossos dados. Está entendendo? E esses dados que eles capturam estão nos influenciando, está influenciando a sociedade. E é esse ponto que a gente quer chegar, esse ponto que a Lei Geral de Proteção de Dados quer proteger. Entrou meu amigo agora da faculdade, Lipe.
Então, assim, eu explico muito isso. E Meu a galera da advogado faculdade Daniel também. e o pessoal da faculdade até estava questionando, quando a gente estava tendo aula pelo Zoom, e aí o Zoom teve essa falha na segurança, e mesmo assim alguns professores continuaram usando. Infelizmente, porque a gente também não tem outra plataforma que funcione tão perfeitamente quanto o Zoom, certo? O Zoom, ele é gratuito, você consegue ter acesso a uma quantidade de pessoas grande dentro da sala, consegue ter até 50 pessoas dentro de uma sala de conferência. Sim. E é gratuito, ninguém paga por ele, tem uma transmissão perfeita. Os outros aplicativos que existem, eles têm limitações de entrada na sala de pessoas para conectar o aplicativo momentaneamente. Então, o que acontece? Aí eu digo, gente, quando o aplicativo é de graça, o produto somos nós. O Zoom, ele é uma empresa chinesa. Entende? Já é uma suspeita. A gente já não está mais confiando tanto, sabe, na China ultimamente. Mas, assim, o que ele está ganhando com isso, se é um aplicativo gratuito, sabe? Então, não existe almoço gratuito. Dados. Verdade. Não existe nada gratuito. Então, esses dados estão indo para onde? Para qual servidor? Estão traçando que tipo de perfis? Qual a intenção, o real objetivo da captura desses nossos dados? A gente não sabe. Não sabe, isso é interessante a gente saber. Então, não é a alma que está sendo hackeada, são os nossos dados. Assim como, a partir do momento que a gente baixa esse aplicativo ou outros aplicativos, a gente está encaminhando esses dados para quem monitora, quem administra esse aplicativo ali, o servidor. Então, é uma equipe que a gente não tem noção do tamanho dessa equipe que monitora esses dados, inclusive em outro país, que a gente não tem nem acesso. Verdade. Tem da China. Ela tem um controle social muito grande em relação às pessoas lá. Então, tudo é controlado por aplicativo. Ele já tem um monitoramento total da população. E, inclusive, agora com essa pandemia que nós estamos vivendo, é um ponto bem interessante que as pessoas que surgiu, se cogitou, né, uma ideia de controlar a pandemia através do uso da geolocalização. Para quem não sabe o que é geolocalização, é identificar onde estão os indivíduos que estão infectados. E a partir daí conseguir isolar de forma mais específica aqueles indivíduos para que a pandemia não se espalhe. Então, se empresa tem acesso à nossa geolocalização, os nossos dados já estão por aí e a gente não sabe. O endereço onde eu moro, mais ou menos qual é a localidade que eu vivo, para identificar se eu estou infectado ou não, sem eu ter ido a um hospital. Esse mapeamento está sendo feito através de nossos celulares. Até porque ninguém sai sem celular de casa, né? Então, se você está a mais de 200 metros de onde você mora, significa que você está andando pela comunidade ou até saiu do seu bairro, né? Então, se você está rompendo o isolamento, até onde isso é permitido, até onde isso não é, a gente não está aqui querendo dizer que é para você sair de casa, não, viu, minha gente? Muito pelo contrário, é para fazer o isolamento social, que é através do isolamento social que a gente está salvando milhares de pessoas, né? Se a gente romper o isolamento social, a crise vai piorar, a gente já sabe que já está, né? Tem um respirador para várias pessoas, então se a gente romper o isolamento vai piorar muito mais. Mas, assim, essa geolocalização, como é que você vê, Claudia, essa questão? Através dos celulares, né? Essa ideia foi cogitada cogitada a implantação dessa ideia, porém foi vetada, certo? Pelo nosso presidente. E, assim, estão dizendo que não estão mais utilizando esse tipo de monitoramento por geolocalização, certo? Até porque isso vai encontra algumas leis, inclusive constitucional. Vai de contra a Constituição. Isso mesmo, a liberdade, né? Viola a nossa privacidade. E a Constituição, no artigo 5º, ela defende a nossa privacidade. Então, isso viola a nossa lei principal, que é a nossa Constituição. Além de outras que a gente
tem no Código Civil, tem o Marco Civil da internet, a gente questão da geolocalização. Certo. Vão usar de outros meios para que contenha esse isolamento, porque realmente há outros meios para se utilizar para conter esse isolamento e acompanhar o número de infecção, o número de infectados. Certo. Eu entendo que realmente eu concordo com esse veto. Eu não acho uma boa ideia usar a geolocalização, até porque, como eu comentei, a gente não sabe para onde vão esses dados e como eles serão utilizados depois. Compreendo. Fabi, eu tenho outra questão. Pode falar. Pode falar. Pronto, perfeito. Em relação a esses dados do pessoal que está fazendo o cadastro para receber o benefício social, certo? O pessoal fez o cadastro no site, tudo certinho. Porém, o que é que está acontecendo? As pessoas estão recebendo mensagens, principalmente através do WhatsApp. Entre nessa página, clique aqui, envie para seus amigos. E, na maioria das vezes, são pessoas, né, agindo de má fé para usurpar os dados dessa pessoa. Assim, como é que a gente pode se proteger e saber se aquele site específico ele é seguro ou não? Entro nesse site, como é que eu localizo? Como é que eu como leiga, percebo se o site é seguro, que eu possa entrar ou não? Entendeu? Como é que eu posso verificar como leiga essa questão? Essa questão é perfeita, ela é um exemplo perfeito, inclusive entra no mérito também das fake news, né? Das notícias falsas e das fraudes que acontecem, aumentaram muito, infelizmente, agora com esse avanço tecnológico. Eu aconselho que não entre. O governo ele disponibilizou o aplicativo, que é o meio de realizar essa inscrição para receber esse benefício, certo? E o aplicativo da Caixa Econômica e o site do Banco da Caixa Econômica. Caso recebam algum SMS, algum e-mail, alguma mensagem referente a essa questão, pedindo para clicar em algum link, para acessar algum site estranho, certo? Eu indico que não cliquem, porque pode ser uma fraude. Pode ser uma fraude para que tenha a obtenção de algo, ou que tenha a pessoa que está realizando essa fraude receber esse benefício por você. Então, pode ser inúmeras coisas. Então, eu indico que verifiquem a fonte, vá ao site da Caixa, ou entre em contato com o banco responsável, que é a Caixa Econômica, ou pelo próprio aplicativo que foi disponibilizado. Pronto, mas assim, saindo dessa questão do recebimento desse benefício em si, em relação a qualquer tipo de site. Como é que eu sei que um site é seguro ou não? As pessoas dizem que é aquele que tem o HTTPS, que tem um cadeadozinho aberto, cadeado fechado. Isso. Não é um site seguro, tem essas informações? Como é? Em relação a site seguro, é relativo. Não existe site 100% seguro. Certo, perfeito. Quando você fala em site seguro, o que seria um site seguro? Aquele site que eu possa acessar sem que o meu computador, que o meu celular seja corrompido e tal. Seja corrompido, ou que eu tenha minhas informações acessadas de alguma forma. Não tem site seguro, 100% seguro. Compreendo. Tem sites que tem uma relevância maior em relação a outros, que é o que a gente chama de site seguro. Certo. Mas 100% seguro não existe. Pronto, então tudo aquilo que eu recebo, clique aqui, envie para 5 amigos, é para desconfiar mesmo, não entrar no site oficial da instituição e não clicar, porque a gente clica no automático, né? Chega uma informação para a gente, toda enfeitada, com o slogan da empresa, do qual a gente já é cliente ou não, e a gente, no automático, na curiosidade que o ser humano possui, a gente vai lá e clica e entra, e corrompe. Exato. Então, tudo que eu receber, nesse momento, principalmente, né, de desespero da população como um todo, eu não entre de forma alguma, e muito menos compartilhe com os meus amigos,
saia, delete e entre no site normal, digitando as informações do site e não clicando diretamente naquilo que me foi enviado. Não é assim que a gente tem que realizar? Exatamente. Pode falar. A gente tem que tomar o maior cuidado, principalmente agora que a utilização dessas tecnologias aumentou, em relação a essas fraudes. Agora vai ter muito site lançando propaganda, clica aqui, auxílio emergencial, clica aqui, principalmente, né? Porque é o que está sendo mais falado e utilizado hoje em dia é o auxílio. Então, para evitar fraudes nesse sentido, e em outros sentidos também, de você ter do seu computador entrar algum tipo de vírus que corrompa seus dados estarem expostos de alguma forma, é importante que a gente verifique se aquele site é realmente o site daquela loja que a gente quer ver uma roupa, daquela loja que a gente quer pesquisar um livro, um objeto ou qualquer outra coisa, certo? Se é daquela empresa realmente, aquele site que a gente está entrando. Então, a dica é não clica, não compartilha, não envia e vai para o site oficial. Antes de clicar, digita tudo direitinho, verifique direitinho de onde está vindo essa informação. Se essa informação é verídica ou não. Perfeito. Outra pergunta que tinha me feito e que eu passei respondendo e não terminei de responder. Da boa tarde. Em relação à utilização de aplicativos pagos e não pagos, qual é a diferença? Em relação à proteção de dados, não há diferença, certo? Os seus dados, você pode estar entregando seus dados, falando da forma popular, com um aplicativo pago ou não. O que muda no pagamento do aplicativo é a expansão que ele te dá em relação à utilização. Por exemplo, no aplicativo gratuito, ele permite até 50 pessoas a utilização numa sala de conferência. Se você paga o aplicativo, ele aumenta aquela quantidade de pessoas que pode entrar. Então, o que acontece com o aplicativo pago é o aumento de benefício que ele fornece, certo? Porque você está pagando aquele aplicativo. Então, a questão de pagar não significa que está mais seguro. Pagar significa que você tem mais benefícios, mas não a questão da segurança, é isso? Não segurança. Foi muito bom você ter falado isso, porque é uma das questões que estão dizendo. Não, porque como é pago, voltando para o Zoom, né? Como é pago, não é inseguro. E não é isso que acontece. Você tem mais benefícios a partir do momento que você paga, mas na questão da segurança, não significa que você está mais segura, não, por conta disso, não é isso? Não significa, você está enviando seus dados do mesmo jeito. Da mesma forma, entendeu? Da mesma forma, a questão do pagamento, ela não lhe dá mais segurança, certo? Ela lhe amplia os benefícios que o aplicativo pode fornecer, mas isso não inclui a segurança. A segurança é a mesma que um aplicativo gratuito. Compreendo. Então, assim, tanto no uso do celular, quanto no notebook ou outra forma, né? De utilizar, qual é a dica que você dá de modo geral para que a gente fique um pouco mais seguro? Eu preciso instalar um antivírus? Como é que é essa questão? Como é que eu vou me sentir mais segura? Até porque todo mundo vai utilizar nesse momento aplicativos. Vai ser praticamente impossível você não utilizar nesse momento do qual estamos passando. Exato. O antivírus no computador e no celular é essencial, certo? É importante. Mesmo que a gente tenha níveis variados de possíveis ataques, de possíveis sites que tenham vamos dizer assim, um procedimento maior que possa entrar e ter acesso a esse aplicativo, certo? O antivírus é mais em proteção a acessos. A sites. Em relação à proteção aos dados, quando a gente entra para que a gente não tenha esse dado exposto, é justamente a gente não entrar em qualquer site, não baixar qualquer aplicativo. A gente primeiro verificar qual é o site que a gente está entrando e qual é o aplicativo que a gente está baixando, verificar o nível de segurança que aquele aplicativo tem. Por mais que nada seja 100% seguro, é importante a gente não estar clicando em tudo na internet, certo? O que eu indico para quem tem rede social, para quem utiliza muito, entra em muitos sites no computador e também utiliza sites de banco e tem as suas senhas nos seus computadores e nos seus celulares, é que troquem
frequentemente a senha, as senhas. Ou seja, troque a senha do Face frequentemente, se você tiver Facebook. Se tiver Instagram, também troque. Troque a senha de tudo que você tiver acessando pelo seu computador ou pelo seu celular. Isso é importante porque mantém a segurança daquele dado, certo? Que você tem, tanto em sites de banco quanto em outros sites. Por exemplo, o site da faculdade, o meu portal do aluno. Então, sempre troquem as senhas. Nunca utilizem a mesma senha por muito tempo. E senhas também não muito óbvias, né? Não utilizar senhas muito óbvias. Nunca coloque CPF como senha, data de nascimento, nome do filho, nome do cachorro, nome dos animais domésticos, aniversário de pai, mãe. Não utilizem, porque essa é a maior facilidade que a gente fornece para que os nossos dados sejam capturados. Entende? É muito fácil a gente falar, fui hackeado. Na verdade, você não foi nem hackeado, você forneceu, assim, gratuitamente aquele dado, aquela senha, para que outra pessoa, um hacker, pudesse entrar no seu sistema, no seu computador, na sua rede. Então, você coloca o seu CPF e, de repente, todo aquele dado que você enviou para aquele aplicativo, ele já tem seu CPF. Então, ele vai lá e tenta, vamos tentar se a senha dessa menina é o CPF dela, e tenta, é o CPF, é o nome da mãe dela é tal, vamos tentar, e tenta e entra, porque as pessoas colocam esse tipo de senha. Data de nascimento é a mais fácil possível, né? Exatamente. Senha, data de nascimento, não senhas repetidas. Faz uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, assim, não coloque senhas óbvias. Coloquem senhas um pouco mais complicadas. Tentem complicar as senhas, porque quanto maior a senha e mais misturada for a senha, é menor o hackeamento, né, que pode acontecer. É menor a vulnerabilidade que você vai estar ligado àquele procedimento. Então, sempre troque as senhas, nunca coloquem senhas óbvias. Isso é extremamente importante. Entendi. Mandar um beijo para outra amiga minha que entrou agora. Entrou não, ela já estava, né? Minha amiga Dijane. Entrou outra amiga minha também, Vanessa, que está lá em Petrolina, ouvindo e vendo nossas dicas para se proteger em Petrolina, né, Vanessa? Outra pergunta que as pessoas já tinham feito durante a semana, quando a gente estava fazendo a propaganda da live, é em relação à utilização, em relação ao home office. Sim, perfeito. Eu estou em home office agora, eu estou utilizando meu computador. É uma pergunta bem delicada. Estou utilizando meu computador, estou trabalhando home office, e está toda a empresa em casa agora, e eu estou utilizando o meu computador para trabalhar. E a empresa precisou acessar o meu computador para instalar alguns programas que eu utilizo no meu dia a dia de trabalho. E agora eu tenho fotos, eu tenho meus dados no computador. Se acessar o meu computador, eles vão ter acesso a esses dados, as minhas pastas de fotos. De repente, eu tenho fotos que eu não quero que ninguém veja. Eu tenho arquivos que eu não quero que ninguém veja. São arquivos pessoais meus, estão no meu computador. Então, e outra questão também, desculpa te atrapalhar, Claudia. Não só os seus dados estão no seu computador, como os dados da empresa vêm para o seu computador também. E os dados da empresa, como o seu, falta 27 segundos para acabar, Claudia. Nem vai dar tempo que eu vou responder. Agradeça, né? E tem uma última dica, falta 20 segundos. Bom, a dica é que a gente tome cuidado, realmente. Tenha essa precaução em relação ao acesso. Certo. Gente, muito obrigada, tá? Foi muito bom. Agradeço a todos. Vamos marcar outras com outras possibilidades.